Nós estamos hoje no terceiro domingo da Páscoa, início da liturgia, sempre lembrando que nesse tempo pascal é quando mais precisamente somos remetidos à situação em que nosso Senhor Jesus Cristo vai sendo cada vez mais reconhecido como uma presença viva entre nós. Nossa reflexão hoje vai se basear no capítulo 21 do Evangelho de João. Nós vamos ler neste capítulo 21, desde o versículo 1 até o versículo 19. Convido a igreja que, se puderem, se colocar de pé para acompanhar conosco esta leitura. Capítulo 21 do Evangelho de João. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos, subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede no lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi essa a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender
de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Oremos, queridos. Gracioso Deus, louvamos o teu nome, louvamos-te por nos presentear com a tua palavra. Que ela seja fonte de vida para nós, fonte de crescimento, Senhor, que a tua palavra seja luz para o nosso caminhar. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Escolhemos para a nossa reflexão hoje o título Cristo em amor é quem lidera. E aí eu penso na palavra liderança e pergunto a você: você é um líder? Você é uma líder? Como é que no seu dia a dia você se sente? Na sua história de vida, você hoje é um líder? Em algum momento da sua história de vida, você já foi um líder? E quando é que você começou a atuar como líder? Eu, quando me fiz essa pergunta, lembrei lá no Polivalente da Bahia, quando pela primeira vez me botaram líder de classe. Isso é coisa da minha época. Não sei a meninada hoje como é que é isso. Se existe isso ainda, Henrique? Existe. Existe, né? Ser líder de classe. Então a pergunta, né, é isso. Como é que a gente se sente quando nós somos convocados para ser líder? E principalmente, quando isso acontece pela primeira vez. Qual é o impacto que isso causa em nós? Em alguns pode ser que esteja causando agora, em alguns já causou em tempos anteriores. Mas qual foi o seu sentimento quando você foi convocado para ser líder? É isso aqui que nós vamos mergulhar no texto hoje de João e começar a ver. Porque a gente percebe que uma liderança começa a se constituir nesse momento aqui, esse momento que a gente chama desse tempo pascal, que nós, no nosso momento litúrgico, somos convidados a mergulhar. É o tempo onde mais precisamente a gente reconhece a presença viva de Cristo entre nós. E o que tem a presença viva de Cristo entre nós? Com liderança. Agora trazemos para nós líderes cristãos. Qual é a nossa compreensão? Qualquer momento que seja que somos chamados a assumir uma liderança ou somos chamados a ser líderes, é porque nós temos a compreensão que quem lidera é Jesus. Por isso ele está vivo. Ele está vivo liderando. Ele está vivo liderando a nossa liderança. Ele está vivo liderando a nossa vida. Ele está vivo liderando este mundo que é dele. Mas liderando em amor. E fica claro aqui nesse texto o grande amor de Jesus. Diz o texto que essa era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. A terceira vez, e eles ainda não reconheceram tratar-se de Jesus. Qual foi o discípulo que teve esse reconhecimento? E João teve a beleza de registrar. Qual foi o discípulo que reconheceu? O discípulo que mais o amava intimamente. Olha a beleza desse texto. O discípulo que mais o amava foi o discípulo que reconheceu que aquele que estava lá na praia, com as brasas acesas, já com o peixe, com o pão, tratava-se de Jesus. Então, o primeiro requisito para o reconhecimento de Jesus é se deixar dominar pelo amor. É em amor que nós temos o reconhecimento
de Jesus. E aí, queridos, já era então a terceira vez que aqueles discípulos encontraram com Jesus. Lembrar que a primeira vez foi quando? No próprio domingo da ressurreição, quando Jesus se encontra com Madalena, o que é que Jesus faz? Convoca para que ela vá e conte aos discípulos. Foi assim que aconteceu com Madalena primeiro. Jesus diz a ela: vá encontrar-se com seus irmãos e diga a eles que vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. É quando Maria então rapidamente vai contar essa notícia aos discípulos. Primeira vez, então, se considerando todos os discípulos reunidos, encontrando-se com Jesus. Depois, conforme o reverendo Pedro refletiu no domingo passado, são os discípulos reunidos a portas trancadas, Jesus se coloca no meio deles, e esses mesmos discípulos vão ainda encontrar com Tomé, para que a turma toda tivesse efetivamente reunida. Então, a segunda vez que os discípulos estão reunidos, que Jesus aparece, é o segundo momento, quando Jesus estava no primeiro momento com uma parte dos discípulos, mas Tomé não estava. Na segunda vez, Tomé já estava. Então, Jesus ali, junto com aqueles discípulos, e qual é o grande evento que acontece quando Jesus está ali com os discípulos? O próprio Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles e naquele momento então dá também um comissionamento àqueles discípulos. E agora então é a terceira vez que lá à beira do mar da Galileia aqueles discípulos tinham ido pescar. Então, nessa terceira vez a gente vai percebendo que tudo vai acontecendo na vida daqueles discípulos de uma forma nova, num contexto para eles difícil e até mesmo incompreensível, pois, já tendo sido, de certa forma, instruídos por Jesus, eles andaram com Jesus, já tinham sido instruídos por Jesus, mas ainda, querendo ou não, era difícil para aqueles discípulos que agora, sem a presença física de Jesus, as coisas tivessem continuidade. Estava difícil para eles entenderem. Não se tornava fácil. Estavam eles inseguros e não sabiam muito bem como agir. Isso para dizer que nós estamos começando o processo de liderança daqueles discípulos. E começou assim. Começou com segurança. Começou sem muito saber o que ia dar, o que iriam fazer, mas qual era a real força de tudo aquilo que havia sido experimentado enquanto eles estavam juntos com Jesus? Havia algo que impregnou muito neles e que era realmente aquele sentimento de credibilidade à pessoa de Jesus quando Jesus estava com eles. Mas agora, sem a presença física de Jesus, havia uma insegurança neles. Sem a presença de Jesus, o que fazer? Fica claro, pelo que vimos no relato de João, que para aqueles discípulos, aqueles pescadores, o caminho que eles encontraram de sobrevida foi qual? Voltar a pescar. Era o que sabiam fazer. Por mais que tivessem recebido de Jesus, de que eles seriam pescadores de homens, mas naquele contexto primeiro, Jesus havia ido embora, naquele ainda contexto de insegurança, o que eles resolvem fazer? Fazer o que sabiam fazer. O que eles sabiam fazer? Sabiam pescar. Então, vamos voltar a pescar. Mas, será que seria possível retomar uma rotina depois de tudo que havia sido vivenciado com Jesus? João, na sua narrativa, nos afirma que não. É muito
Jesus, tudo muda. Tudo deixa de ser como era antes. A gente acha que é igual. Acabou? Não, vou pegar meu barco, vou pescar. Afinal de contas é o que eu sei fazer. Só que aí não é bem assim. E não é por quê? Não é porque a ressurreição de Jesus marca o início da presença por definitivo de Jesus no meio de nós. O mundo agora é outro. A vida de cada um agora é outra. É uma reviravolta, essa presença de Jesus entre nós. Porque Jesus dá início a um novo tempo. Até historicamente, nós temos o quê? A, ser e descer. Não é assim na nossa história? Antes de Cristo, depois de Cristo. Porque há efetivamente o início de um novo tempo. E aí, consequentemente, o início de uma nova rotina. É isso que eles vão começar a entender. O início de uma nova rotina, de uma nova maneira de viver, uma nova maneira de usufruir a vida, uma nova maneira de encarar a vida. Nada mais será como antes. Aqueles discípulos já haviam estado por 2 vezes com Jesus. Numa delas, inclusive, tinham recebido de Jesus o sopro do Espírito, mas ainda não conseguiam dar passos na missão que haviam do próprio Jesus recebido. A missão de dar continuidade a tudo que haviam vivenciado na caminhada junto com Jesus. E para eles, é claro, e para nós também. Para nós até um pouco mais, quando lemos os textos do Evangelho. Porque para nós, às vezes, torna-se difícil, nós que já entramos na história, nós que já sabemos o desenrolar da história, nós compreendermos, a fragilidade dos discípulos. Porque nós já entramos num processo em que a história já aconteceu, a força deles já se constituiu. Mas nós temos, quando lemos o Evangelho, botar o olho lá, e não o olho aqui. É isso que às vezes nós temos dificuldade de fazer. Nesse texto aqui, reconhecer o que são aquelas pessoas que por 3 anos andaram com Jesus e de repente agora, acabou tudo. Acabou tudo. Como é que estavam se sentindo aquelas pessoas? Até que elas assimilassem verdadeiramente a presença real de Jesus em nosso meio. Porque ainda para eles, sem a presença física de Jesus, eles se viram um pouco perdidos. E aí é que entra o contexto. Eles se viram sem liderança. Quem era a liderança do grupo até então? Era Jesus. Jesus agora não estava mais entre eles. Então percebam, um pouco perdidos, sem liderança, sem saber até mesmo por onde começar. Poderiam lembrar do que Jesus havia falado com eles, mas e aí? Vamos começar por onde? Vamos fazer o quê? O que agora a gente vai fazer? A missão fora dada, mas como dar início a essa missão? Aqueles pescadores não sabiam como assumir a missão dada por Jesus. Qual foi a missão que Jesus tinha dado para eles? Lá no começo que ele chamou. Ser pescador de quê? Pescador de gente, ser pescador de homem. Essa era a missão que Jesus tinha dado. E nesse momento, então, eles ainda não sabem como assumir essa missão de ser pescador de homem. Então, o que eu vou fazer então? O que me resta fazer é voltar para a minha rotina de ser pescador, peixe. Só que aí eu vou pescar, e o que acontece? Jogo a rede, puxo a rede, e a rede vem vazia. Puxa vida, eu que era um excelente pescador,
Agora vamos lá pescar e não vem absolutamente nada. Mas João vai nos ajudar. O evangelista deixa claro que enquanto eles pensavam assim, a pesca realmente iria se configurar no fracasso. Eles foram, subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Era preciso mais do que acreditar no esforço de lançar as redes. Era preciso acreditar na presença viva de Jesus acompanhando a ação. Era preciso reconhecer que a ação era uma ação a ser realizada como fruto de atendimento à palavra do Cristo ressuscitado. Aí, a probabilidade de ter bom resultado vai dar certo. Enquanto era só jogar a rede na perspectiva de um mero pescador de peixe, a coisa estava difícil. Quando se começa a perceber, sim, eu tenho a rede na mão, sim, eu preciso jogar a rede, mas eu preciso jogar a rede no reconhecimento de que estou realizando a minha ação como uma resposta ao chamado do Senhor, na certeza do Cristo presente na ação. Aí o resultado é diferente. E foi exatamente assim o acontecido. A partir de cumprir as orientações dadas por Jesus, as redes se encheram de peixe. Joga mais ali para a direita, que ali vai dar certo. Aí eles vão e jogam, a rede vem cheia. O que isso nos ensina? Nos ensina que sem Cristo não dá para pescar, se nós queremos ser pescadores de gente. Sem Cristo não dá para pescar. E toda vez que nós acharmos que o sucesso está na tecnologia da rede, na melhor rede, na rede mais cara, e tudo que a rede pode ter, sem lembrar que a tecnologia é fruto de Jesus Cristo, a rede é fruto do amor de Cristo, a ação é fruto do chamado de Cristo. Se não nos lembrarmos disso, a rede vai estar sempre vazia. Quando colocarmos Jesus como realmente aquele que nos proporcionou a rede, aquele que nos diz aonde jogar a rede, e para tudo isso é preciso estar atentos ao que o Senhor coloca para nós. Na Igreja de Cristo também, tudo depende do próprio Cristo e da nossa colaboração, sim, e muito da nossa colaboração, mas a nossa colaboração submetida à vontade de Cristo. Por isso, cada cristão se compreendendo como um líder. Não dá para ser cristão sem ser líder. Líder da vida, líder das tomadas de atitude, líder da condução da sua vida, seguindo a vontade de Jesus Cristo. Vão, joguem a rede, ajam. Vão, joguem a rede, ajam. Eu quero peixe assado, mas não quero jogar a rede. Eu quero o peixe limpinho. Que maravilha chegar e encontrar o peixe limpo, assado, saboroso. A maioria das vezes queremos assim. Mas Jesus diz: vão, joguem a rede. E é diante do resultado extraordinário alcançado, consequente da observância da ordem dada pelo desconhecido da praia, que o discípulo amado exclama: é o Senhor Jesus. Só pode ser Ele. É Ele. É afirmativo. É Ele.
Sim, o discípulo amado. Foi ele, o mais próximo de Jesus. Aquele que havia experimentado de forma intensa a experiência do seu amor, que, em primeiro lugar, o reconheceu. Mais uma vez, o fator determinante para o reconhecimento da presença de Jesus é o amor. Quando eu olho com amor, eu enxergo coisas que outros não enxergam. Eu vejo coisas que o outro não vê. E principalmente, o olhar de julgamento mata o olhar do amor. E toda vez que eu julgo, dificilmente eu vou enxergar na perspectiva de Jesus. É assim, queridos, são aqueles e aquelas que vivem a verdadeira experiência da intimidade com Jesus, que têm a capacidade de identificar a sua presença e perceber a sua ação por detrás da vida que brota como fruto de uma comunidade em missão. Quando saíram do barco, os discípulos são recebidos em terra por quem? Por Jesus. Jesus já faz o quê? Oferta sim o peixinho bom, o peixinho que estava já prontinho para ser saboreado. Mas Jesus simplesmente faz isso? Não. O que é que Jesus faz? Jesus pede: tragam mais peixes, tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar e venham comer. Já não tinha peixe lá? Mas é assim que Jesus faz. Façam a parte de vocês. Cada um tem peixe para trazer. Tragam o peixe de vocês. Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Que vocês acabaram de pescar. Quantos peixes nós pescamos hoje? Quanto de oferta nós trouxemos hoje? Quanto de amor nós enxergamos hoje? Quanto de desvendar os nossos olhos nós desvendamos hoje? É o nosso peixe. Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. E assim é a coisa linda que Jesus faz para a gente. Os peixes de Jesus fizeram o quê? Se misturaram com os nossos peixes. Essa é a grande mistura. Não tem vida lá, é de Jesus. Vida aqui não é de Jesus. O que eu faço aqui é de Jesus. O que eu faço lá não é de Jesus. Não. Tragam os peixes que vocês pescaram e vamos todos fazer uma grande mesa. E vamos ter uma única mesa. E nessa única mesa vamos misturar os nossos peixes. É essa coisa linda dos peixes ofertados por Jesus, misturam-se com os peixes trazidos pelos discípulos, dando vida à refeição comum. É assim também a mesa da Eucaristia. A nossa vida se misturando com a vida de Jesus. E Jesus, além de ter sido compreensivo para com os discípulos, que ainda encontravam dificuldades em dar continuidade à missão que a eles fora confiada, convoca Pedro, agora sim, para ser o líder do grupo. É nesse momento que Jesus coloca Pedro na liderança dos discípulos. Mas antes de seguir Jesus, antes de ser um líder de Jesus, é preciso responder: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
E se eu verdadeiramente te amo, Senhor, eu quero misturar os meus peixes com os seus. Eu quero encher rede. Eu quero ter olhar como Jesus olhou. Não é? Amar como Jesus amou é olhar também como Jesus olhou. E nessa forma, então, Pedro, que era um dos que havia, abandonado o barco, não dá mais jeito a voltar a pescar mesmo, ele então agora é interpelado por Jesus e, assim como havia negado 3 vezes, agora confirma 3 vezes o amor que tem a Jesus. Essa foi a forma de Pedro saber que Jesus o tinha perdoado. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Perdão e amor andam juntos. Perdão e amor andam juntos. E Jesus então confia a Pedro a missão de cuidar do rebanho, de liderar, de animar aqueles discípulos, mas convida também a perceber onde é que reside no grupo a verdadeira liderança. A liderança reside na lógica do amor. E só quem muito ama, quanto mais você ama, mais você aceita a lógica do serviço e da doação. Não entende a lógica do serviço e da doação quem não está impregnado de amor. Só quem está impregnado de amor consegue entender a lógica do serviço e da doação. Senão você simplesmente está fazendo o papel de besta. É o que aqueles que não estão impregnados com a lógica do serviço e da doação por causa do amor, entendem a lógica do serviço e da doação. Você está fazendo o papel de besta. Eu vou lá para isso, para aquilo, para aquilo, aí faz um montaréu de justificativo. Isso significa o quê? O amor passando em outra direção. Porque só aquele ou aquela que está impregnado de amor consegue aceitar a lógica do serviço e da doação e liderar uma comunidade com amor. Senão vai ser sempre com perguntas. Por que para mim? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que não é assim? Por que não é assado? Por que não é assim? Vai ficar fazendo pergunta. Não tem que fazer pergunta. Tem que amar. Amar como Jesus amou até o fim. E o fim é um corpo doado, um sangue derramado. Tivesse Jesus feito a metade das perguntas que a gente faz quando somos convocados a doar e a servir, não estaríamos aqui hoje celebrando a Eucaristia, celebrando a nossa grande ação de graças, porque Ele, no amor, entendeu a lógica do serviço e da doação. É com essa lógica que nós somos chamados a liderar. Foi isso que o Senhor Jesus fez com Pedro. Foi respondendo ao chamado de Jesus, confirmando: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Não foi: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu tenho 10 pós-graduação, tu sabes que eu tenho X mestrado. Não. Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
que na lógica do amor, que com amor, nós possamos entender a lógica do serviço e da doação que nos faz responder com alegria quando somos chamados a liderar. Que Deus nos abençoe, nos dê, na sua grande perfeição, uma força para sairmos mais cônscios da alegria de liderar o reino de Deus.